Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido amigo Alexandre Garzelli, ele que é autor da Madras, editora, mestre, místico, estudioso, palestrante, está fazendo vários cursos no Zoom da Pax, inclusive dá tempo aí de você entrar nesse curso bárbaro que ele está fazendo sobre os 7 arcanjos, todos os domingos, das 18h30 às 20h30, são 4 meses de duração e você vai aprender tudo, vai mergulhar no universo dos arcanjos, né? A inscrição é R$ 300 por mês, são 4 meses. Quem já perdeu o primeiro mês pode entrar agora, não tem problema nenhum. E hoje o Alexandre vai estar falando sobre o arcano 14, o primeiro anjo, a temperança. Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre, maravilhosa, quente, aqui de São Paulo. E vamos lá, para que a gente possa estar conversando sobre esse momento planetário, né? Bem-vindo! Olá, Tudo bem? tudo bom? Tranquilo? Como é que tá a minha Tudo altura de câmera aí hoje? excelente, tá ótimo. Oh, então tá bom. Boa tarde aí, querida amiga Carmen, amigos Vamos lá. da família Pax Universal. E realmente vamos lá, mais uma segunda-feira aqui para aquele nosso horário que já é meio consagrado, o horário dos arcanos, né? Enquanto estava Sim, esperando entrar, aí eu estava ouvindo você falar dos arcanjos, né? Que são duas palavras bem próximas, né? Arcanjos e arcanos, né? Mas, como você comentou, realmente, aos domingos, a coisa, o curso literalmente está um sucesso. As pessoas escrevem comentários, os alunos são muito carinhosos. Nossa, mas eu nunca é, esperava encontrar o tipo de informação, de aprofundamento que eu estou encontrando nas aulas de arcanjos. Nem imaginava que você ia abordar tais assuntos. E são comentários que deixam a gente muito feliz, porque a era agora, a gente fala assim, nós não estamos mais na era do conhecimento. Nós estamos na era do autoconhecimento. Então, investir em sim, autoconhecimento, quem investe em autoconhecimento vai sempre estar em equilíbrio, estar em harmonia, ter paz, felicidade, qualidade de vida, que é o que os seres humanos mais procuram, mais buscam, mais querem, independente do país, independente da nacionalidade, todo mundo quer a felicidade. Não tenha é dúvida verdade. disso, né? É isso daí, que bom. Muito bom, então. E olha lá, família Pax, dá tempo de entrar aí no curso imperdível sobre os 7 arcanjos, né? E para que você possa mergulhar nesse grande campo energético e estar em contato com todos os arcanjos, com o seu anjo da guarda, nesse curso imperdível do Alexandre Garzelli aos domingos. A duração é 4 meses, já foi o primeiro mês, mas você pagando a mensalidade, você recebe todas as aulas em vídeo que ele já ministrou e começa agora no segundo mês para que você possa aprender quem são esses grandes seres de luz. Então, agora, dia 5, né, de dezembro, 18h30, estejam lá, né? Oi, Rafat, beijo. Vamos marcar uma live para você falar. O Rafat é o nosso amigo egiptólogo, o Opa. nosso guia lá no Egito. Acompanhou 11 grupos do Egito, da Pax, e teve inauguração da Avenida das Esfinges no Templo de Luxor. Eu adoro o Templo de Luxor. Agora, no último dia 26 de novembro. Então, Rafat, vamos marcar uma live a semana que vem para você falar como é que foi esse sucesso. Bom, então, família Pax, o curso de Arcanjos com o querido Alexandre Garzelli, todos os domingos, das 18h30 às 20h30, e você vai estar aí na energia de todos os grandes seres de luz. Tem todas as informações nas nossas mídias sociais para que vocês possam se inscrever, né? Com Então, vamos certeza. lá, é com você. Eu vou abrir o meu arcano aqui, Isso, o meu abra ai seu arcano. famoso ai arcano. Olha, Carmen, a gente vai falar com o pessoal da Apple e vamos lançar esse aplicativo aí na lojinha lá, né? O ai arcano, porque a gente está fazendo uma senhora divulgação sem ganhar direito autoral, né? Então, todo mundo aí pegando, né? A Carmen tá ligando dela. Enquanto isso, eu vou Ah, ele está mostrando. lindo. Isso, eu vou mostrando para os alunos aqui, que eu já vou chamar o pessoal hoje até de alunos, porque é praticamente Vamos. uma espécie de curso que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira. É Então, verdade, está os dando as alunos, aulas. amigos, amigas aí vão olhando para este arcano, que é o 14º
14º arcano, arcano 14, a temperança. Aí a Carmen também já está com o Eye Arcanum dela aberto. E é muito curioso que nós estávamos falando de arcanjos e o que a gente vê nesse arcano é um anjo. Ele tem vestes bem emblemáticas nas cores. A gente vê uma cor rubi, a parte superior da roupa dele é um amarelo meio esverdeado, as asas por fora são azuis, o interior das asas você vai ter a cor violeta. Ele está pisando na água com um pé e o outro pé ele mantém na terra de um deserto. E se a gente for reparar próximo dos pés dele, pequenas flores começam a brotar. E também próximo dos pés, de um lado, nós vemos uma energia densa, negra, sendo drenada e convertida no outro lado num arco-íris. A gente observa montanhas, né, nesse deserto que ele está, e até uma destas montanhas nem bem é uma montanha, é um vulcão que está lá atrás dele entrando em erupção. Então, quando esse arcano aparece em uma consulta, em primeiro lugar, a gente tem que se perguntar: quem é o arcano da temperança? Ele é chamado de o primeiro anjo do tarô. Os arcanos maiores, eles têm dois anjos. O primeiro aparece no arcano 14, é a temperança, e o segundo nós vamos encontrar ele no arcano 17, que é um outro anjo. E os dois têm características diferentes. Por exemplo, este anjo do arcano 14, ele é chamado de o gênio do sol. E é muito interessante no tarô Namur, que é esse tarô que eu gosto de utilizar. A Marta Leiroz foi a artista plástica que pintou esse tarô. As cores que ela colocou neste anjo. Porque quem gosta de estudar a fraternidade branca pode conectar este primeiro anjo do tarô a vários aspectos da fraternidade branca. As asas por fora são azuis. Aí você tem o poder, a manifestação da vontade divina, do primeiro raio, o querido mestre ascensionado Hermória. O interior das asas, você vai ter a coloração violeta, sétimo raio, Maître Saint-Germain, a transmutação do negativo no positivo, do ego, na essência. A parte superior da túnica, da roupa dele, é amarelada mesclada com o verde. Aí você já vai ter o amarelo dourado, onde a gente fala de Kutumi, do Senhor Lanto, a sabedoria. E você vai ter o tom esverdeado, onde nós vamos apontar para Hilarion, que é associado à cura, associado à verdade. E a parte inferior é um tom meio rubi, e a gente sabe que o sexto raio, que é o rubi dourado, você tem aquela energia crística, né, ligada à Mestra Nada, ao próprio Mestre Jesus, o Cristo. Então, com todos esses poderes representados nas cores da roupa dele, este arcanjo, que é o gênio do sol, ele tem uma grande missão. E qual é a missão dele aí no cenário? Ele está no meio de um deserto, uma terra onde não nasce coisa alguma. Ele precisa transmutar esta terra, este deserto, em um jardim não muito distante do que era o emblemático Jardim do Éden. E a questão do arcano da temperança é: ele vai conseguir fazer não apenas esta mudança, não apenas essa transformação, mas esta verdadeira transmutação. Então, vamos analisar a história. Este arcano, ele propõe realmente, na vida da pessoa, ele propõe uma mudança. A gente fala que no tarô existem arcanos que representam mudança quando aparecem no jogo. A roda da fortuna, que a gente já falou, é o primeiro. O ceifador, que a gente falou semana passada, é o segundo.
E agora nós estamos falando no terceiro arcano, que representa mudança. Só que a mudança do arcano 14 é muito mais do que simplesmente mudar. É muito mais do que simplesmente passar por um problema. É você ultrapassar. Qual é a diferença entre passar por um desafio, passar por um problema e ultrapassar? As pessoas, quando têm situações problemáticas na vida, e já já o arcano vai explicar onde está o problema, quando as pessoas têm situações problemáticas, o que elas fazem? Elas querem sair rápido do problema. Elas querem passar rapidamente pelo problema, não vem a hora do problema, daquele desafio acabar. E até conseguem fazer isso. Só que, depois de alguns meses, depois até de alguns anos, o que a gente verifica é que a pessoa está novamente envolvida com o problema, é uma outra forma, mas a essência do problema é a mesma. Por quê? Porque a pessoa simplesmente passou pelo problema, mas ela não ultrapassou. Você somente ultrapassa um problema quando você o utiliza como uma oportunidade de crescimento, quando você o utiliza como um aprendizado. Porque a partir do momento em que você está encarnado no planeta Terra, você pode ter uma certeza. Você está inscrito em uma escola, tendo consciência disso ou não. E todo dia, essa escola ela vai te ensinar alguma coisa. Agora, você tem a liberdade de escolha para querer aprender, ou você também tem a liberdade de escolha para ficar lá como o enforcado, né, ou o grande folgado, faltando aula, matando aula, não passando de ano. Você decide o que você faz nesta escola vida que todos nós fazemos parte, que todos nós estamos inscritos. Quando nós, em vez de querer se livrar rapidinho de um problema ou de um desafio, a gente, em primeiro lugar, a gente sai daquele olho do furacão, a gente começa a olhar o problema de fora e praticar a típica postura do eremita, né? Que ele se afasta para olhar em silêncio a coisa de fora e a gente começa a se perguntar: espera um pouco, por que esta situação está ocorrendo na minha vida? Ou estas circunstâncias problemáticas, ou até mesmo pessoas problemáticas. Tudo aquilo que ocorre na nossa vida é atraído exclusivamente e especificamente por nós mesmos, pela nossa tônica mental vibracional. A partir do momento em que eu analiso o desafio ou o problema de fora, eu começo a enxergar coisas que eu não era capaz de ver enquanto eu estava muito inserido naquele contexto. Por isso que, diante de qualquer problema, de qualquer desafio, se afasta, silencia, pratica o silêncio para ouvir a voz do teu coração, para ouvir a voz que vem do alto. E você verá que, mudando a tua tônica mental, mudando a sua maneira de falar, de se comunicar e mudando as suas ações, aquele problema começa a mudar. Mas não apenas uma mudança superficial, aquele problema começa a se transmutar. O que esse arcanjo está fazendo, esse anjo está fazendo, é uma transmutação, não é simplesmente uma mudança. E qual é a diferença entre mudança e transmutação? Mudança, ela pode ser reversível. Aquilo que você muda, se não foi bem alterado, pode voltar para te assombrar em tempos futuros. Agora, transmutação, que é um termo alquímico, transmutações são irreversíveis. Elas te jogam cada vez mais para altas esferas, para oitavas mais elevadas de consciência. E quanto mais a nossa consciência evolui,
mas nós vamos deixando para trás tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos limitava, tudo aquilo que nos cerceava. Então, esta é a proposta do arcano. Não é apenas uma mudança, como ocorria no arcano da roda da fortuna. Não é apenas o término de começos, como ocorreu no ceifador. O que nós estamos falando aqui é uma transmutação a fim de que, sem desencarnar, eu literalmente possa renascer na presente encarnação, renascer em vida, mudando completamente o curso da minha vida, passando realmente a ter uma vida e não a viver uma existência, mera existência, que muitas vezes não tem nada a ver com o meu Dharma, muitas vezes não tem nada a ver com a minha lenda pessoal, muitas vezes não tem nada a ver com a minha missão de vida. Mas para que você possa viver a tua missão de vida, a tua lenda pessoal, o teu Dharma, mudança apenas não basta. É preciso transmutar. E quando transmutamos, nos elevamos em consciência. E quando nos elevamos em consciência, nunca mais voltamos a sofrer. Nunca mais voltamos a duvidar do nosso potencial. Nunca mais voltamos a ter ansiedade. Nunca mais também atormentamos os outros. E nem permitimos que os outros nos atormentem. Porque gente de bem com a vida não atormenta ninguém. E não se sente atormentado por ninguém. Porque sabe que essencialmente não pode ser tocado, não pode ser ferido, não pode ser magoado, pelo simples fato de que a tua essência interna, o Deus do teu coração e da tua compreensão, é perfeito, imortal e infinito. Então, quando você se coloca nesse plano de consciência, pode literalmente ruir o mundo ao teu redor. E aí você entende. Podem cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas tu não serás atingido. Agora, por que não será atingido? Porque não aceitas. E a partir do momento em que eu não aceito aquilo que não corresponde à minha real natureza divina, eu estou livre. Eu transmutei. E todas as coisas menores ficam exatamente no lugar delas, de coisas menores. E eu passo a ter uma vida maior, uma vida plena. O que estamos falando de transmutação nesse arcano é tão sério que mais cedo eu mandei para a Carmen um outro arcano da temperança, de um outro tarô muito bonito, aonde a gente vê, né, um trabalho artístico maravilhoso, só que esse outro tarô ele foi concebido por uma artista britânica, para o ocultista Aleister Crowley, e é um tarô muito simbólico, um tarô muito alquímico. E atrás do anjo, a gente observa uma palavra misteriosa que está escrita em um círculo atrás do anjo. E é a palavra vitriol. Até para os amigos da Pax Universal, que tem o meu livro de Arcanos Maiores, da editora Madrás, até mandar um abraço para toda a equipe maravilhosa da nossa editora Madrás. Estou com muitas saudades deles, né? Mas no meu livro, o 14º capítulo, que é a temperança, o nome é Vitriol, o desafio dos alquimistas. Porque a palavra vitriol, e isso, olha que bonito, é lindo esse arcano. A palavra vitriol, ela é um termo alquímico. Na realidade, é uma sigla, né? O que quer dizer vitriol? É um termo em latim que os alquimistas conhecem, e isto quer dizer visita interiora terri rectificandoque invenis occultum lapidem. Traduzindo,
visite o interior da terra e, se retificando, você vai encontrar a pedra oculta ou a pedra filosofal. Nossa, Lê, pelo amor de Deus, vocês alquimistas não podiam falar um pouco mais fácil? Não, porque é aí justamente que está o jogo. É aí justamente que está o Mahalila, né? Ou a grande brincadeira sagrada, como os indianos falam. Se você procura compreender palavras complexas, se você procura compreender palavras que se perderam na noite dos tempos, você aprende um idioma que te permite se comunicar numa linguagem universal, não apenas, né, com os seres que estão neste plano, mas com seres de outros planos e também de outras dimensões. O que quer dizer visitar o interior da Terra? Isso pode ser interpretado de diversas formas. Mas visitar o interior da Terra quer dizer você entrar em você mesmo. Porque nas antigas civilizações, nos antigos tempos, a Terra estava muito vinculada com o próprio ser humano. E a gente sabe que o ser humano hoje perdeu totalmente a conexão com a Terra, com a natureza, por isso essa situação mundial, infelizmente lamentável, que a gente se encontra. Mas visita o interior de ti mesmo, visita o interior da Terra e se retificando. O que é você se retificar? É você se reparar, é você se regenerar, é você fazer um trabalho sobre teus agregados psicológicos, sobre o teu ego. E se retificando, você vai encontrar a occultum lapidem. O que quer dizer occultum lapidem? A pedra oculta ou a pedra filosofal. Se você praticar a introspecção, se você, por meio do silêncio introspectivo, atingir a sabedoria e aplicá-la, você vai reparar, você vai regenerar, você vai transmutar o chumbo do teu ego e você vai encontrar o ouro da tua essência, que é a pedra filosofal dentro de você. E a pedra filosofal, a gente fala tanto, né? O que é a pedra filosofal? Na alquimia, e os maiores alquimistas do passado, antes dos europeus, foram alquimistas chineses e também alquimistas árabes. E eles costumavam dizer que quando você conseguia obter a pedra filosofal, de posse da pedra filosofal, você seria capaz de transmutar qualquer metal pouco nobre em um metal nobre. Existe uma alquimia, Carmen, que é uma alquimia química, é uma alquimia laboratorial, realmente é sério, isso existe de verdade. Só que, por que a maior parte das pessoas que tenta essa alquimia laboratorial, principalmente aquele pessoal que está interessado em ouro, está interessado em dinheiro, está interessado em materialismo, não chega a lugar nenhum? Por que não chegam a lugar nenhum tentando uma alquimia laboratorial? Porque para você ter sucesso em experimentos químicos de alquimia, antes você precisa ter praticado a alquimia espiritual. Ou seja, se você não transmutar a ti mesmo, não buscar o autoconhecimento, não procurar elevar a tua consciência, nem adianta você entrar em um laboratório ou montar um laboratório alquímico na tua casa e tentar começar a praticar, porque você não vai chegar a resultado algum. Porque só é bem sucedido na alquimia física, e ela não é uma lenda, a alquimia física existe mesmo, mas só é bem sucedido na alquimia física quem pratica a alquimia espiritual. Porque os elementos químicos, para aqueles que praticam a alquimia espiritual, reagem diferente quando manipulados pelas mãos de um alquimista espiritual.
E este é o grande segredo da alquimia. Por isso que a maioria das pessoas que tentaram não chegaram a lugar algum. Agora, vamos falar de quem chegou. Hermes Trismegistus era um grande alquimista. Nicolas Flamel era outro grande alquimista. Paracelso, que é interessante que o Paracelso ele não tinha muito interesse na pedra filosofal. Ele tinha interesse no chamado elixir da longa vida, que é outra coisa que os alquimistas procuram. E elixir da longa vida, um dia, daria para a gente fazer uma live só sobre isso, porque o elixir da longa vida ele é associado à alquimia, mas Ó, ele é já estou escrevendo. eu falo, já aparece a caneta lá de sempre violeta da Carmen, né? Olha, caiu na minha frente e trabalha. Você já E me conhece há 30 anos, né, te Ale? conheço, Então, te conheço, vamos lá. Então é interessante porque a alquimia, ela, o elixir da longa vida, ele não tem apenas a ver com a alquimia, mas ele também tem a ver com o mistério do Santo Graal. Então é um assunto que, se você for começar a entender, compreender o que é esse elixir da longa vida, é um assunto extremamente complexo, mas muito bonito, evidentemente. Então, Paracelso, ele era médico, então ele gostava desse viés mais do elixir da longa vida. Agora, Saint-Germain, ele era o que a gente fala, ele literalmente era e é, né? Tudo. Porque além de ter chegado à pedra filosofal, ele prova, como outros alquimistas, né, que o pessoal até sabia quando eles tinham nascido. Mas a época da transcendência deles para o plano espiritual sempre ficava um mistério. E quando é verdade. analisavam alguns alquimistas, viam, né, o tempo deles era um tempo contado em séculos, não era nem em décadas. Então isso é prova de que algo em nível de elixir da longa vida eles conseguiram atingir, eles conseguiram acessar. E até tem algumas pessoas que falam, né? Ai, Ale, mas eu acharia tão legal se eu conseguisse produzir o elixir da longa vida. Aí eu já pergunto, né? Nem deixa a pessoa completar. Eu pergunto, o que que você ia fazer? Ah, o que que eu ia fazer? Ah, deve ser muito legal, né? Você ficar séculos aqui. Legal para o quê? É legal um prolongamento da vida quando esta vida tem um propósito de autoconhecimento, de evolução, Sim. de felicidade. Agora, imagina, pessoa que quer prolongar a vida para continuar reclamando da vida, se queixando da vida, falando que está tudo ruim, aí não é tão legal, né? Então, É, antes de você pensar em elixir da longa vida, pensa o que você faria se você pudesse prolongar os teus anos. Você aplicaria mais sabiamente o tempo em autoconhecimento, em servir melhor o teu próximo, em ser luz para o mundo? Porque os alquimistas e até mesmo profetas do Antigo Testamento, alguns, né? A idade de alguns personagens do Antigo Testamento também é contada em séculos. Mas o que eles uhum. fizeram pela humanidade? Foram pessoas que fizeram a diferença neste planeta Terra. E a questão é: nós estamos sendo e fazendo a diferença? Porque pode ter a certeza que, se você está sendo e fazendo a diferença, não te preocupas com o tempo, porque aqueles que merecem, sempre Cronos, né, que é generoso com os que buscam a sabedoria, ele sempre dá uns grãozinhos a mais da ampulheta do tempo dele, para que a gente possa utilizar para, evidentemente, objetivos evoluídos. Então, esse anjo, com essa palavra vitriol atrás dele, isso conecta o arcano realmente à alquimia. Vitriol Uhum. é um termo que é conhecido dentro do rosacrucianismo.
todas as expressões de ordens Rosa Cruzes, para quem não sabe, Ordem Rosa Cruz Amorque, Fraternidade Rosa Cruz, Confraternidade Rosa Cruz, Ordem da Rosa Cruz Áurea, a Fraternitas Rosa Cruciana Antíqua, a Ordem da Rosa Cruz Cabalística. Se você está envolvido com o rosacrucianismo, o rosacrucianismo ele é um processo alquímico. Todas as formas de rosacrucianismo. Como também vitriol é um grande segredo entre os maçons. São aqueles iniciados na maçonaria. Porque, na verdade, Carmen, qual é o objetivo de uma sociedade secreta? Independente se a gente está falando de rosacrucianismo, se a gente está falando de maçonaria, ou se estamos falando de gnose, teosofia, templários, né? Pode ser qualquer sociedade hermética, esotérica, iniciática. O objetivo é promover a morte de um velho ser. É isso que ocorre na iniciação, porque iniciação, a pessoa precisa entender que iniciação é um drama ritualístico, é um teatro, que representa simbolicamente a morte de um velho ser ou de uma velha parte do nosso ser, para que possamos fazer nascer uma outra parte, uma parte mais nobre, né? Então é como se a gente deixasse morrer o chumbo para renascer em nós o ouro, renascer em nós aquele ser humano de desejo, como falaria o filósofo Louis-Claude de Saint-Martin, que ele tem um livro chamado O Homem de Desejo, e ele fala que o homem de desejo, desejo no sentido elevado da palavra desejo, o que ele deseja, o que ele almeja, uma só coisa: a reintegração com o Deus da sua compreensão e do seu coração, que é o Deus emanador, a origem de todos nós. Agora, como que eu procedo para chegar a esta reintegração? Aí é a jornada de todos os iniciados, independente da sociedade secreta, da filosofia de vida, das religiões de mistérios que eles façam parte. Se você segue aquela senda iniciática, aquela senda mística, então você vai passando por estágios: reparação, regeneração, iluminação, domínio da ciência da ressurreição. A Carmen, no início da live, estava falando em Luxor, e a fraternidade de Luxor tem a ver, né, com a ciência da ressurreição. Depois tem a ascensão e, posteriormente à ascensão, a reintegração ao Deus do teu coração e da tua compreensão. Então, a proposta das sociedades secretas é essa. Até já, digamos assim, o informativo esotérico de segunda-feira, né? Então, nesse momento informativo esotérico de segunda-feira, eu queria tanto entrar numa sociedade secreta, eu queria tanto ser membro, deve ser legal, né? Esses segredos que eles têm lá dentro. Gente, pelo amor de Deus, deve ser legal. Legal é uma palavra muito, muito rasa, né? Para definir o que a gente faz dentro de uma sociedade secreta. Mas para aqueles que almejam ingressar em uma sociedade secreta, qualquer uma delas, entenda, você vai entrar em uma senda de autoconhecimento. Vai receber uma sabedoria que não adianta ficar apenas na teoria. Se você não colocar essa sabedoria em prática, não vai ocorrer a transmutação do chumbo do teu ego no ouro da tua essência. E se não ocorrer essa transmutação, você não vai chegar nem à pedra filosofal, você vai continuar uma pedra bruta e você não vai chegar nem ao elixir da longa vida. Então pensa bem, né? Se você realmente quer ir ou apontar para as grandes sociedades secretas. Se você possui um desejo sincero e real no teu coração de evolução, não tenha dúvida
que você será muito bem-vindo, você será muito bem recebido. Agora, sempre a gente fala, pensas muito, refletes muito sobre aquilo que tu queres, sobre aquilo que tu pedes. Porque às vezes a Carmen sabe, né? Pedir, Carmen, é fácil, né? Mas É, assim, será que nós estamos prontos? Até para pois é. saber receber tudo aquilo que pedimos? Aí que vem a grande questão, né? Porque pedir é a coisa mais fácil do mundo. Por isso eu já cheguei num ponto que eu estou realmente convencido, sabe, Carmen, que nas religiões, nas filosofias de vida, nas sociedades secretas, nas cerimônias, nos rituais, na magia, a gente está com outra escola linda de magia aí na Pax, que é a Wicca. Em todos esses caminhos aí, eu estou cada vez mais convencido que ao invés da gente fazer um ritual, uma oração, um mantra, uma meditação, para pedir alguma coisa, e não que a gente não possa, claro que a gente pode, mas em primeiro lugar, a gente tem que começar agradecendo. A gente tem que começar a agradecer por tudo aquilo de bom que nós já temos. E esse anjo da temperança, ele tem um segredo aqui que vai mostrar como é que ele vai transmutar essa energia densa do velho mundo aqui no arco-íris, no jardim que vai brotar, que é o trabalho que ele deve realizar. Ele vai conseguir realizar essa obra, primeiro, tendo um pé na água e outro na terra. Nossa, Lê, mas o que quer dizer ter um pé na água e outro na terra? É o equilíbrio, é a harmonia perfeita entre a consciência objetiva racional e o teu eu intuitivo. Existem momentos nesta vida para nós sermos intuitivos. Existem momentos para nós ouvirmos a linguagem dos sonhos, para nós estarmos atentos aos sinais. Agora, também existem momentos para estarmos com os pés bem na terra, bem alicerçados, sendo bem pragmáticos, bem racionais. Então, o anjo, ele equilibra razão e intuição. E é interessante que ele tem duas ânforas, ele tem duas jarras, uma de prata e uma de ouro. E essas jarras, uma de prata e uma de ouro, que estão entre as mãos dele, a jarra de ouro representa o sol, a de prata representa a lua. E de uma jarra para outra, ele fica passando a seiva condutora da vida. Quando você equilibra teu hemisfério direito com o teu hemisfério esquerdo, justamente é isso que quer dizer equilibrar o Sol e a Lua, quando você equilibra o hemisfério intuitivo e o hemisfério racional, você tem as chaves, as respostas para as questões da vida. Então, temperança. O que essa palavra lembra? Temperança lembra têmpera. Têmpera é um processo utilizado quando nós forjamos metais. Você, por exemplo, vai fazer uma espada, você precisa dar têmpera naquele metal. Porque senão, Sim. sem a têmpera correta, ou a espada entorta ou até ela quebra. Mas, Ó, além do aspecto ó, de forjar, é então, lindo, né? dois jarros. É Deixa eu pegar aqui. Os dois jarros eu não tinha visto, então eu fui procurar. Ó, legal, né? da lua e do sol. E atrás tem o vulcão, que é fogo, né, Ale? Então, tem Tem. a água, a terra e o fogo, A água, a né? terra, no caso o ar E o fogo. estaria em volta dele, ele é um O ar. ser alado, então ele voa no ar, né? As asas também estão Sim, associadas ao elemento ar e tem o fogo, muito legal. os quatro elementos. E na verdade, já que a gente entrou nos quatro elementos, que a Carmen colocou agora, que é muito importante, você precisa equilibrar os quatro elementos em ti, Sim. material, mental, emocional e espiritual. O material é elemento terra. Então, como está a terra na tua vida?
Como estão as coisas do dia a dia? Tuas continhas estão organizadas? Eu não estou falando que você precisa ser um economista, não é isso. Mas você tem que ter um mínimo de organização na via horizontal da tua vida, porque a via horizontal é um reflexo do plano espiritual e vice-versa, assim na terra como no céu. É isso que aquele símbolo dos dois triângulos entrelaçados representa, né? Então, como está a terra na minha vida? Como está o elemento material? Como está o ar na minha vida? Ar tem a ver com a mente. Como está a minha consciência objetiva? Como estão os meus pensamentos? O que eu tenho pensado? Que tipo de música eu tenho ouvido? Que tipo de programa eu tenho assistido na televisão? Eu tenho lido livros? Ai, eu não gosto de ler. Puxa, que pena. Então, uma dica minha: comece a gostar. Vai te fazer bem. Ler ajuda a gente a organizar o nosso mental. Agora, como é que está a água na minha vida? Como está o meu coração? Como estão as relações humanas? Como estão as relações com a minha família? Como eu estou me relacionando comigo mesmo? Eu sou generoso comigo mesmo? Eu pratico a tolerância comigo mesmo e também a temperança, o equilíbrio comigo mesmo, porque se eu não pratico comigo, eu não vou praticar com ninguém. Como está o fogo na minha vida? Como está o fogo? Fogo é plano espiritual. Tem orado? Tem cantado mantra? Tem acendido vela? Usado um oráculo? Tem feito algum tipo de ritual? Tem dedicado parte, né, do teu tempo às inteligências da alta invisibilidade? Como está o fogo na tua vida? Acima de tudo, você tem sido luz no mundo? Luz para você, luz para as pessoas? Ai, eu acho muito bacana essas conversas, né, espirituais, mas sabe qual é o problema? Eu não tenho muito tempo para isso, não. Meu querido, minha querida, primeiro, vocês estão falando, quem diz, né, o que eu acabei de falar, está aí dizendo uma obviedade. Nenhum de nós tem tempo, porque quem tem tempo é um deus bem antigo chamado Cronos. Para os gregos, Saturno, para os romanos. É ele que segura a ampulheta do tempo. O que você tem são grãos da ampulheta que te foram emprestados. Como é que você usa os grãos da ampulheta? Aí a pessoa é teimosa e insiste. Ah, mas eu não uso porque eu não tenho tempo. Tem uma frase muito bonita que fala o seguinte: o homem, e quando eu falo homem, estou falando do gênero humano, o gênero humano que não tem uma hora do seu dia para dedicar ao sagrado, que espécie de gênero humano pensa ser? Uma hora por dia para dedicar ao sagrado. Não importa qual é esse tempo. Se você pode fazer de manhã, faz de manhã. Se você pode fazer à tarde, faz à tarde. Se você pode fazer antes de dormir, faz antes de dormir. Mas durante uma hora, para. E nesta parada, se reconheça como um ser essencialmente espiritual. Filho, filha da alta invisibilidade. Porque a origem da tua essência não é o planeta Terra. O planeta Terra é a origem da nossa parte criada. Agora, e a nossa parte essencial? E a nossa parte emanada? Qual é a origem da nossa essência? Já parou para pensar sobre isso hoje? Quem você é? Da onde você vem? Para onde você vai? Ai, não, nem parei porque eu tenho tanta coisa na minha cabeça. Ah,
você tem tanta coisa na tua cabeça, então se tem tanta coisa na tua cabeça, já não está usando bem a energia do elemento ar, já não está usando bem o mental, porque a mente, ela deve ser como um vaso caríssimo da dinastia chinesa Ming. Sabe qual é a utilidade do vaso caríssimo chinês da dinastia Ming? Não é o preço dele, não são os enfeites dele, não é a arte dele. A utilidade desses vasos caríssimos é o espaço vazio que há dentro do vaso. Porque enquanto o vaso está vazio, você pode utilizá-lo para alguma coisa. Agora, se o vaso está cheio, você já não pode mais utilizá-lo para nada. A mente deve ser igual ao vaso. Tua mente não pode estar lotada. Tua mente não pode estar sem espaço. Porque mente sem espaço, mente lotada, perde completamente a utilidade. Ela trava. Daí o porquê o silêncio, daí o porquê a meditação, daí o porquê a gente canta mantra. O que quer dizer a palavra mantra? Mantra é um termo sânscrito, quer dizer trava da mente. Trava da mente objetiva para que você entre na consciência subjetiva, para que você entre no intuitivo. E a partir daí você tem a desvelação dos grandes mistérios. Porque é impossível, né, a pessoa ter a desvelação dos grandes mistérios com uma mente cheia de coisas 24 horas por dia. É impossível, não tem condição. Então, nós temos que esvaziar a nossa mente. A mente tem que ser como o vaso, ou como essas ânforas, essas jarras, que o anjo, por que ele fica jogando a seiva condutora da vida de uma jarra para outra? Quando ele enche uma, a outra fica vazia. Aí, quando ele faz o oposto, né, a que estava cheia também fica vazia. Ou seja, uma jarra sempre está vazia. Porque se as duas estiverem cheias, ele não consegue fazer o trabalho dele. Leva isso para o teu mental. Então a gente tem aí os 4 elementos, tem o segredo do pé na água, do pé na terra, equilíbrio entre razão e emoção, e tem o vulcãozinho lá atrás que a Carmen viu, e esse vulcão é até interessante, porque a gente vê perto dos pés do anjo pequenas flores que estão surgindo, ele está começando a transmutação do deserto no jardim. Só que é o seguinte, se aquele vulcão entrar em erupção e a lava escorrer pela montanha e chegar até onde ele está, a lava consegue colocar toda a obra dele por água abaixo. Ou melhor dizendo, né, por lava abaixo, não por água, por lava, porque o vulcão é lava. Então é interessante que o que é o vulcão? O vulcão é o que pode te tirar a temperança. O vulcão é o que pode tirar o equilíbrio, é o que pode tirar a harmonia. Eu vou facilitar. O vulcão é quando a gente perde a paciência e a gente explode. É quando a gente age primeiro e pensa depois. É quando a gente fala primeiro e pensa depois. E nós chegamos num nível, Carmen, que é quando eu falo assim. Teve uma época que a gente falava assim, olha, pensa antes de falar. Ou a gente até dizia, pensa antes de agir. Só que, Carmen, hoje em dia isso não é suficiente. Eu já cheguei num ponto que eu estou falando para as pessoas, pensa antes de pensar. Porque o pensamento já começa errado, gente do céu. Então é pensa antes de pensar. Porque o pensamento é a origem de tudo. E segundo esse grande alquimista Hermes Trismegistus, o primeiro princípio ou a primeira lei hermética de Hermes Trismegistus fala: o todo é mental. Se o todo é mental e a pessoa já começa a pensar
de uma forma errada, a pessoa tem que começar a pensar antes de pensar. Ah, mas olha, o que é pensar antes de pensar? Pensar antes de pensar é ficar em silêncio, né? Quando a gente não tem nada de bom, quando a gente não tem nada de bom para pensar, não pensa não. Fica em silêncio. É melhor, fica em silêncio. Aí depois, com o silêncio surge a sabedoria. Aí com a sabedoria você pensa. Aí, aquele pensamento sábio, quando você for falar, você vai ter a palavra inspirada. E quando você for agir, a atuação vai beneficiar não apenas você, mas vai beneficiar os outros também. Então, pensa antes de pensar, pensa antes de falar, pensa antes de agir. Esse arcano é maravilhoso. E, na verdade, a última coisa, perto dos pés dele, aquela energia densa, negra, que a gente vê saindo por um lado, e no outro lado tem um arco-íris entrando. De tempos em tempos, por meio da autoanálise, a gente precisa promover uma limpeza na nossa densidade mental, emocional, densidade de ações e até, por que não dizer, densidade espiritual. A alma, gente, o povo se engana. A alma, ela não é um projeto já completo, já completado. A alma, ela também evolui. A partir do momento em que nós permitimos que a alma evolua por meio das encarnações terrestres e por meio da busca do autoconhecimento. Agora, se nós não permitirmos que a nossa alma evolua, também a alma pode ficar densificada. Então, é por isso que nós fazemos os decretos, fazemos os apelos, invocamos os mestres, chamamos os arcanjos para nos ajudarem na densificação, né? Deixar menos densa a nossa alma, o nosso espiritual, o coração mais aberto e a mente direcionada para o que é nobre. Quando tua mente está direcionada para o que é nobre, quando teu coração está aberto, quando tua alma está elevada, fica tranquilo que não é preciso você querer mudar nada na tua vida, não. O universo, ele já vai te prover infinitamente as chances de transmutações incríveis, maravilhosas. Você vai passar a viver não coincidências, não acasos, porque isso não existe. Você vai passar a viver sincronicidade, que é quando você está no local certo, no tempo certo, encontra a pessoa certa, naquela hora exata. Tudo isso é possível para quem tem temperança, para quem transmuta o chumbo do ego no ouro da essência. É isso aí. Maravilhoso, como sempre, né? Um banho de cultura e de conhecimento. Olá, família Pax, imperdível curso sobre os arcanjos com o nosso querido profissional Alexandre Garzeri, ele que é autor da Madras Editora, místico, conferencista, palestrante, com a gente na Pax há 30 anos. É um curso que está fazendo o maior sucesso, todo domingo, das 18h30 às 20h30, duração de 4 meses. Dá para entrar ainda, a mensalidade é R$ 300. Para quem perdeu o primeiro mês e quiser assistir às aulas, é só pagar a mensalidade. Nós vamos encaminhar todas as aulas do Zoom em vídeo, para que todos estejam aí com todas as informações. E ele realmente está aqui sempre nos brindando com todo o seu conhecimento, para que a gente possa estar aí conhecendo sobre a energia todos os arcanos do tarô, né? Muito bom, a temperança. Amanhã, família Pax, eu estou aqui com o nosso querido Albano Macedo, ele que é astrólogo oficial da Pax, é engenheiro, está com a gente também há 40 anos, e ele vai estar falando como será o ciclo da expansão com Júpiter e o eclipse que vai acontecer agora sábado, 4 de dezembro de 21, tem um mega eclipse total do Sol na Lua Nova. Vai ser muito forte, talvez todo mundo já está sentindo essa explosão, literalmente, de emoção, de energia, de radiações, de situações que estão aí ao nosso redor. Então, amanhã eu converso com o Albano aqui às 5 horas da tarde.
E o curso com o Alexandre Garzeri, todos os domingos, das 18h30 às 20h30, termina em fevereiro, né? Começou novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, todo domingo. E as aulas que alguns alunos pedem, nós enviamos os vídeos para acompanharem depois, né? Sem contar os mega certificados que ele provê, que são bárbaros, né? Todos desenhados e criados por ele mesmo, né? Super forte. É. Adorei, muito bom. Ó, temos 6 minutos. Meu Deus, 6 minutos, né? Talvez Sim, porque o triângulo, nessa posição, representa o elemento fogo. O sim. triângulo, nessa posição, representa o elemento água. Quando você une os dois triângulos, além do fogo e da água, como esses triângulos ganham traves horizontais, você tem o elemento terra e o elemento ar também. Então, isto em alquimia é o símbolo da quinta essência. Existem 4 elementos: terra, ar, água e fogo. Mas existe o quinto elemento, que é o éter. Esse quinto elemento, ele faz todos os demais se movimentarem ao redor dele. O quinto elemento que é representado pelo dragão que estava ostentado na bandeira do rei Arthur. O dragão, até Arthur descendia da linhagem dos Pendragon. E Pendragon quer dizer grande dragão. O dragão é um animal fantástico que ele representa os 5 elementos, porque ele caminha sobre a terra, ele pode voar no ar, por ser anfíbio, ele entra na água, ele ataca com fogo. Então, a gente precisa ser quinta essência. Você sabe o que é o quinto elemento dentro de ti? É o Deus do teu coração e da tua compreensão. Quando você se centra nesse Deus do teu coração e da tua compreensão, todos os 4 elementos respondem a você: a terra, o ar, a água e o fogo. Então, sejamos mais integrados, mais completos, sejamos mais quinta essência. Isso é fundamental. E é muito interessante que na vasta alquimia, porque o arcano de hoje é o arcano da alquimia, o vitriol, né? Tem um instrumento que eu gosto muito, que é o atanor. E o atanor é o forno alquímico, um forno que você utiliza para as transmutações alquímicas. O atanor ensina a sabedoria de como usar o fogo. O fogo, se ele aquece demais, é como um vulcão. Explode tudo e aí não se pode fazer mais nada. O fogo se aquece de menos, também não se consegue produzir coisa alguma. Então, mantém sempre o teu fogo sob controle. Mantém as tuas chamas sob controle. Quer saber como fazer isso? Aprende sobre as chamas, sobre os 7 raios da grande fraternidade branca, e aí você vai entender o que é trabalhar em harmonia, em temperança com a tua chama, com o teu fogo interior, começando Claro. pela chama trina do coração, amarela dourada da sabedoria, azul do poder e da manifestação da vontade de Deus, e rosa do amor incondicional. Com sabedoria, com amor incondicional e com poder baseado em propósito divino, você transmuta qualquer dificuldade da tua vida e nunca mais ela volta para te assombrar, porque ela deixa de ser uma simples mudança e, em verdade, o que você realizou foi uma grande transmutação. É isso aí. Fiquem em paz Muito bom. profunda. Amém. Obrigada, Lê. Gratidão. Obrigado. Coraçãozinho. Gratidão. Namastê, família Pax. Namastê. Tchau, tchau.